Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de espanhol. Como vocês já sabem, nossas aulas agora são quinzenalmente, né? Então, nós tivemos vídeo e atividade quinzena passada, e agora essa quinzena nós vamos dar início ao novo conteúdo e a nova atividade que vocês vão ter lá no Classroom para vocês fazerem, ok? O conteúdo dessa quinzena agora, se vocês estiverem acompanhando pelo livro de vocês, que eu tô seguindo por lá, pra gente ter uma linearidade, né? Pra gente ter uma forma fluida para vocês seguirem no livro e vocês irem acompanhando tanto as atividades quanto o conteúdo. Isso é mais fácil para vocês, ok? Então, o conteúdo dessa semana, dessa quinzena no caso, são os sufijos, diminutivos e aumentativos, perdão. Ou seja, sufixos, diminutivos e aumentativos. E aí, pelo próprio nome já diz, né? Vocês já estudaram isso tanto no segundo ano do ensino médio, quanto na terceira série do ensino fundamental. Não é nada difícil, não é nada preocupante, nada que vocês vão ter problemas. Eu vou sempre trazer exemplos e o que quer dizer cada um. E as atividades do livro de vocês também são bem simples. Vocês vão só responder atividades, não precisa copiar a pergunta. E aí aqui o que eu escrevi para vocês foi sufijos diminutivos. Sufijos diminutivos são formados por ito, isso no caso são as terminações, né? Ito, ita, ilho, que aí vocês lembram que LL tem som de LH. Ilha, cito, cita, ico, ica, uelo, uela. Os sufixos diminutivos são utilizados para passar uma ideia de algo pequeno ou afeto entre pessoas. Por exemplo, mi abuelita. Abuela é avó em espanhol. Então, se você coloca a terminação ita no final, é como se fosse minha avózinha, algo carinhoso. É algo afetivo. Ou abuelito, fica avôzinho. Ou niñito, niñita, e por aí vai. É como no português, só muda a forma de falar e a tradução, no caso da palavra, porque está passando do português para o espanhol. Mas tem a mesma função de aumentativo e diminutivo. E aí aqui o exemplo é algo pequeno. Perito, gatito e etc. Perito, pero é de cachorro e perito é cachorrinho. Gatito é de gato e o diminutivo é gatinho. Do animal, no caso. Esses dois são do animal. E de afeto, mi papito, mi hermanita. Meu papai e minha irmãzinha. Ou poderia ser minha abuelita, como eu já falei pra vocês. E por aí vai. Bem simples também, bem tranquilo. Não é difícil. Vocês só tem que aumentar o vocabulário de vocês de espanhol, que é o que eu sempre falo pra vocês. Por isso que eu passo as atividades de espanhol do livro de vocês, pra vocês sempre pesquisarem, sempre verem palavras novas. Tentem ouvir músicas ou filmes que vocês conseguem ter e ver a tradução, né, no caso. E vocês conseguem ter um aumento do vocabulário de vocês, as palavras que vocês sabem em espanhol. Pra vocês aprenderem mais fácil e melhor. Ok? Regras para formar o diminutivo. Regras para formar palavras diminutivas regulares em espanhol. Aí, no caso, vocês estão vendo que são regulares e não irregulares. Essa questão de verbo irregular e verbo regular a gente já viu em aulas passadas. E aí, caso vocês tenham dúvidas, é só vocês procurarem nos vídeos que já foram feitos, ok? Ito e ita, palavras terminadas em o, a, io ou ia. Palavras terminadas em consoante, cito, ou palavras terminadas em consoantes.
Essas são as formas que você pode usar ito e ita. Cito e cita, palavras não acentuadas, terminadas em e, i ou u. Palavras terminadas em vogal acentuadas, palavras terminadas em n ou r. E aí, essas dicas, né, essas características, eu vou deixar elas salvas aqui no PDF e no vídeo de vocês, no caso, no vídeo aqui e no PDF lá no Classroom, porque essas informações não tem no livro de vocês. Então, caso vocês queiram anotar no caderno de vocês, para vocês não esquecerem, é basicamente intuitivo. É igual no português também. A gente, quando vai falar mãezinha ou cachorrinho, a gente não pensa se essa palavra é terminada em O ou em A. A gente só fala porque a gente já sabe que no português pode ser feito isso. E no espanhol não é nada diferente. A partir do momento que você conhece a palavra, que você vê formas diferentes que ela foi usada, tanto em frase, tanto em música, quanto em filme, você consegue com mais facilidade utilizar as formas dela, tanto seja no diminutivo, aumentativo, plural, singular e por aí vai. Ok? Em alguns casos, os sufixos diminutivos, ou seja, sufixos diminutivos, terminados em ito e ita, também podem ser substituídos com finalizações ilho e ilha. Essas questões aqui mais voltadas para a gramática, vocês só vão usar basicamente se vocês forem fazer alguma prova de concurso, alguma prova de curso, assim, que precisam usar mais a gramática. Mas nas provas de vocês ou nas atividades de vocês, pelo menos na escola, não são muito necessárias porque a gente visa mais a interpretação textual e que vocês consigam entender o que está sendo passado para vocês e que vocês consigam falar da melhor forma possível essas palavras, ok? E aí os exemplos. Poquito, poquillo, casita, casilha, pelotita, pelotilha, examecito, examencilho. E aí todas elas são no diminutivo de pouquinho, casinha, bolinha, pelotita é de bola de futebol, no caso. E examencito é de exame, ok? Aqui é uma tabela, né, das palavras que vocês podem usar e que com as terminações que tem pan, panecillo, libro, librito, e aqui são todas no diminutivo. Flor, florecita, rei, reisuelo, ou seja, pão, livro, flor, rei, menina, cego, nave, homem, mulher, imagem, jovem, árvore, pássaro, casa, grande, café. São essas palavras traduzidas para o português, no caso. E aí todas elas estão no diminutivo, só vocês olharem na tabelinha, ok? Bem simples, bem tranquilo. Passando, a gente tem agora os sufixos aumentativos, sufijos aumentativos, de aumentativo. Algumas palavras sofrem o incremento de sufijos, que cambiam seus sentidos. Ou seja, algumas palavras sofrem o acrescento de sufixos que mudam seu sentido. O sufixo de aumentativo añade uma característica ao sufixo ou adjetivo de maior ou mais elevado tamanho. Ou seja, o sufixo que aumenta, do aumentativo no caso, tem consigo uma característica ao substantivo, acrescenta uma característica ao substantivo ou adjetivo de maior ou mais elevado tamanho. Por exemplo, muchacho, muchachote. É só um acréscimo do ote no final. Ou seja, muchacho é rapaz, menino, garoto. E aí fica muchachote. É como se fosse o nosso rapagão. Um rapaz grande. O aumentativo é o ote, o finalzinho. E aí, assim como no português, o espanhol também, a única coisa que muda é o finalzinho da palavra. Já o sufixo de diminutivo añade a característica de menor ou mais pequeno, tamanho ao substantivo ou adjetivo. Por exemplo, mesa, mesilha. Diminutivo, ilha, que vocês já viram também. Já aí, no português agora. Já o sufixo de diminutivo acrescenta características de menor
ou mais pequeno tamanho, ou ou de tamanho pequeno. Ao substantivo ou adjetivo, por exemplo, mesa, mesinha. Diminutivo, inha, é o ilha. Algumas palavras têm seu sentido alterado quando recebem sufixos. O sufixo de aumentativo acrescenta uma característica de tamanho elevado, alto, ao substantivo ou adjetivo. Por exemplo, garoto, garotão, aumentativo. E agora, por último, os exemplos, que é ota e ote. Exemplo, grandote, de grande, grandão, por exemplo, e grandalhão, de grande, como no português. On, com acentinho agudo, né? Ona, exemplo, cucharón, de cuchara, de garfo, ou cabeçona, de cabeça, de cabeção, por exemplo. E concha, de colher, cuchara, no caso, cucharón, de cuchara, de concha, de colher. E cabeça, cabeçuda, de aumentativo de cabeça, no caso. Então, a atividade de vocês do livro vai ser bem simples, vai ser de aumentativo e diminutivo, são só 5 questões. Vocês vão ter que colocar só a resposta e vão enviar lá no Classroom. E aí essas atividades, o PDF e a atividade vai estar lá no Classroom e o vídeo vai estar no YouTube. O link também vai estar lá no Classroom, caso vocês queiram procurar, ok? É isso e até a próxima aula.